Confirmem para mim se vocês estão me escutando bem, se tá tudo certo, a imagem tá boa, som tá bom. Hoje a gente vai usar a nossa furadeira que a gente mostrou ontem, a Bosch GSB 450, que é esta daqui, tá bom? Ela é uma parafusadeira intermediária, como eu falei ontem, de 450 watts de potência, que serve para quase todo tipo de reparo que você precisa em casa, para os pequenos reparos. Ontem a gente falou muito de furadeira, parafusadeira, as principais diferenças para vocês decidirem qual comprar, qual modelo seria melhor para você. Cada caso é um caso, gente. Então, o que para mim é o melhor para você pode não ser, entendeu? Você pode querer mexer só com marcenaria. Então, são outros 500. O que eu indiquei ontem foi o quê? Uma furadeira. Como eu falei, tem uma pergunta básica, se você quer saber o que você compra primeiro, parafusadeira ou furadeira. Você consegue parafusar sem a parafusadeira? E você consegue furar sem a furadeira? Pense nisso aí, tá bom? Então, o que eu falei? Que é interessante, por exemplo, se você quer nos pequenos reparos de casa, furar uma parede, pendurar alguma coisa, seria interessante uma intermediária, que seria uma potência entre 450 a 600 watts, tá? Isso, se você chegar na loja, o vendedor vai conseguir te passar com tranquilidade. Você vai precisar de uma que tenha função martelete, que é essa função com impacto, que geralmente está aqui em cima, o seletor. Eu compraria uma com velocidade variável, que você consegue fazer uma velocidade maior ou menor, isso ajuda na hora de parafusar alguma coisa também. Quebrar um galho não é a função dela, lembrem-se disso. E a função de reversão, que geralmente é esse botãozinho aqui, tá bom? Que também tem na maioria das parafusadeiras. Sabendo disso, eu compraria uma exatamente desse jeito, 450 watts, com todas essas opções que eu falei. Então vamos lá. Vamos começar a fazer, Daniela. Vou colocar o meu suporte. Quero colocar um suporte de planta bem bonito no meu jardim. O que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho a minha mesinha de apoio aqui, então caso eu suma, saibam que é por causa disso, tá bom? Aqui eu trouxe esse suporte para vocês, que ele é bem legal, você pode fazer uma montagem bem bacana aqui. E o que ele é bom? Ele já vem, ó, com as pecinhas, aqui eu já coloquei para dar uma acelerada no nosso processo, tá bom? Mas ele vem com essas pecinhas já no kit, então eu tenho os parafusinhos e o ganchinho aqui. Então na hora que você for colocar na sua parede, no seu jardim, fica muito mais fácil para você selecionar, para você colocar. O que eu fiz? Eu já coloquei os dois, tá vendo? Um de cada lado. E o que você vai fazer? Você vai vir com o seu nível, por favor, coloque no nível para não ficar torto depois. Eu já fiz a pré-marcação, mas o que você vai fazer? Vai colocar no seu local, vai vir com o seu nível e ver aqui a bolinha. Beleza, vi aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a marcação dos pontos, deixa eu colocar aqui para vocês verem mais. Vou colocar e vou marcar com um lápis, com um preguinho ou alguma coisa para eu saber onde que eu tenho que furar, tá bom? Feitas as marcações, eu venho com a minha furadeira para fazer meu furo. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou mostrar aqui bem certinho para vocês de perto, para vocês entenderem. Venho com o meu nível, tá vendo que aqui, bem no meio, eu tenho uma bolha? Essa bolha tem que ficar no meio, centralizada. Ficando centralizado, você faz a marcação. Então, eu venho aqui, faço a marcação aqui no meu furinho e aqui por diante, tá bom? Beleza, fiz a marcação. Vou fazer meu furo. Por onde que eu começo, Daniela? Aqui, a gente tem que decidir primeiro que broca utilizar. Foi uma coisa que perguntaram ontem, os tipos de broca. Eu tenho um kitzinho aqui, bem legal, que lá no Tudinho você encontra outros também parecidos, com vários tipos de broca. Então eu vou pegar aqui uma de cada tipo para mostrar para vocês terem ideia. As mais simples, tá, gente? Então você encontra 1,5 milhão de brocas, depende do que você vai precisar fazer, tá?
A broca que você vai mais utilizar na vida, provavelmente, vai ser essa, que é a broca de vídea. Que eu falei ontem, tem esse pontinho aqui pra cima, que parece uma casinha, que ele é feito desse jeito pra quê? Pra facilitar a broca entrar na alvenaria, no concreto, assim por diante. Então essa é a minha broca de vídea, que é o que a gente vai usar aqui, tá bom? Depois eu tenho a minha broca, essa daqui, mais escura, que é para metal. É um material diferenciado que você consegue furar metal com ela. Lembra a dica que eu dei ontem? Se você for furar metal, sempre com velocidades baixas, ou se no caso a sua furadeira não tiver a questão da velocidade variável, você tem que fazer e desligando aos poucos, tá? Fura um pouquinho, desliga, porque senão ela esquenta muito o atrito entre o metal com o metal e ela pode chegar a derreter. Então essa é a broca para aço. E essa daqui é a broca para madeira. Lembra que eu falei ontem que ela tem 3 pontinhas, que são as laterais e o meio. Essas pontas elas são super afiadas e ela serve para ir desgastando a madeira e você conseguir furar a madeira, tá? Então, essa daqui é uma das mais simples, são os furos menores. Depois você tem a broca chata, que são furos um pouco maiores, e depois você tem a serra-coco, que serve também para madeira e alvenaria, muitas vezes, e ela vai fazer os furos maiores. Enfim, brocas tem um monte. Saiba o que você precisa para você comprar a broca certa. No nosso caso aqui, qual que eu vou usar? Eu vou usar a broca de vídea, que é esta daqui, que tem aquele chapéuzinho que eu falei para vocês, certo? E qual que é o meu tamanho? Quando você for comprar buchas e parafusos, a bucha você vai ver, geralmente tem uns pacotinhos, né? Que tem bucha e parafuso junto. A bucha, ela tem geralmente atrás o peso que ela suporta, tá? Caso você tenha dúvida, converse com o vendedor da loja, pergunte, olha, eu tenho que pendurar isso, pendurar aquilo, o que você me recomenda? Nesse caso, olha que maravilha. Esse suporte aqui, ele já veio com todo o kit completo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele veio com um pacotinho, já com esses daqui dentro, tá? Os parafusos dele e as buchas e brocas que eu preciso. Nesse caso aqui, como não é algo muito pesado, eu estou utilizando a bucha e broca tamanho 6. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, o que eu fiz? Eu selecionei ali a minha broca, peguei o meu tamanho 6 e vou colocar aqui pra gente. Minto, ó, aqui é a 8, gente, tá? Se vocês, vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, tá vendo que tem um 8zinho aqui? Então, ele já veio com a bucha e com a broca específica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pegar a minha broca 8 para colocá-lo na parede. Principalmente porque é o seguinte, ó. Quando você vai fazer alguma colocação de algo muito leve, você usa 6, que não precisa de muito peso, uma luminária, algo mais simples. Aqui, vamos levar em consideração que a gente vai colocar vasos cheios de terra. Então, o total do peso vai ser grande. Daí a gente vai usar a broca 8. Geralmente, quando a gente vai para televisão, coisas muito mais pesadas, a gente usa geralmente o tamanho 10. E mesmo assim, você vai ver que um suporte de TV vão ser geralmente 4 ou mais parafusos 10. Porque realmente tem que suportar muito peso. Já pensou? Suporte cair é uma coisa, né? A tua televisão cair é outra. Então, vamos a favor da segurança. Aqui a gente vai usar a broca 8, bucha 8, parafuso 8, todo o kit completo. Caso você tenha dúvida, pergunta para o vendedor. Geralmente, quando você compra suportes prontos, ele já vem com o kit correto pro que você está procurando. Então, o suporte da TV já vai vir com as buchas e parafusos para você colocá-lo. Esse suporte também está vindo com o kit completo. Então, vamos lá colocar. Uma coisa muito importante para você saber é o seguinte, prepare sempre a sua furadeira com ela fora da tomada. Caso você encoste sem querer no gatilho, mexa alguma coisa, você não tem problema e não vai se machucar. Lembra que eu falei ontem? Essa furadeira aqui, ela tem o mandril que precisa da chave.
Então, eu coloco a minha broca aqui e vou apertando o manual. Quando ela travar, tá vendo que tá rodando já aqui, ó, eu tenho que vir com a minha chave do mandril, que é essa daqui. Vou pegar aqui pra vocês. É essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, apertar todos os buraquinhos. Tá vendo que eu tenho 3 buraquinhos aqui. Eu vou fechar todos. Aquela apertada básica. Ah, só um serve, Daniela? Provavelmente. Mas na dúvida, gente, passe pelos 3. Porque se ela soltar, o acidente pode ser muito grave. Então, aperte os 3 pontos, tá bom? Aqui, basicamente, gente, a nossa furadeira já está pronta. É só furar. Porém, vamos lá, algumas dicasinhas de segurança. Primeiro, mulheres principalmente, prendam o cabelo, tá? Essa parte do mandril, ele gira muito rápido. Evite acidente. Então, cabelo preso, roupas largas, tomem cuidado, tá? Nada que possa pegar aqui, enrolar e te machucar, certo? Depois, uma dica muito importante que quase ninguém usa, e eu confesso que eu não usava há um tempo atrás, e que custa muito baratinho, gente, óculos de segurança. Isso daqui, por exemplo, eu trabalho também com rodovias, né? E uma coisa que as pessoas não dão nada é que quando vão fazer a visita a campo, tem que usar óculos. Uma vez, um colega estava no trecho, estava na beira da estrada, usando óculos. Passou um caminhão e uma pedra voou exatamente no rosto dele. Se não fosse o óculos, vai proteger 100%? Não, com certeza, mas é melhor do que se você não tiver. Aqui é a mesma coisa. Provavelmente nunca vai acontecer que bata alguma coisa no seu olho. Espero que não. Mas se bater, você tem os óculos aí para te proteger, tá? Vamos lá. Conferir sempre a questão da voltagem, da furadeira, certo? Vou colocar aqui na tomada. Então, lembra que eu falei da questão da velocidade? A velocidade variável, ó. É importante porque quando você começar um furo também, ele facilita você a colocar, a fazer o furo com mais precisão, tá? Uma dicasinha que a gente dá, quando você for fazer o furo dentro de casa principalmente, é que eu nem coloquei, além do fato do muro ser rugoso, que esse é difícil, a gente está aqui fora, então é mais tranquilo. Você colocar uma sacolinha plástica embaixo do furo. Acho que tem algum post da Supercis lá no Instagram ou no Face falando disso, mas é só você pegar uma sacolinha, coloca embaixo do furo, por exemplo, aqui eu vou fazer meu furo. Tá dando pra ver? Aqui eu vou fazer meu furo. Então, o que eu faço? Eu coloco com uma fita crepe mesmo, uma sacolinha aqui embaixo para evitar que a sujeira caia tudo fora. E isso, gente, é uma maravilha. Você vai ver o quanto que evita de sujeira. Cai um pouquinho fora? Sim, mas é mínimo. Ajuda muito. Outra coisa, quando você for furar, se você for colocar, por exemplo, eu tô com uma broca 8. Eu geralmente já coloco a broca definitiva, mas caso você tenha alguma dificuldade, para ficar mais fácil, você começa com uma broca menor. Então eu furo primeiro com uma de 6 e depois furo com a de 8. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas facilita um pouco, porque pela broca ser menor, o furo você consegue fazê-lo mais fácil, tá? Eu aqui já no caso vou fazer com a 8 mesmo, para facilitar a nossa vida, ok? Então vamos lá. Já está o meu ponto feito aqui e aqui, minha broca colocada, tá? Lembrando que sempre preparar a furadeira fora da tomada para depois colocar, somente quando você for furar, tá bom? Vamos ver, alguma pergunta até agora, gente? Eu tô indo meio rápido porque a gente vai passar também para demonstração do vaso. Então, à medida com que vocês forem ficando com dúvida, vocês me avisam que eu vou parando e vou passando as informações para vocês, tá bom? Lembrando que ontem, como eu tinha passado, eu tinha mostrado a parafusadeira mais simples, com um pouco menos de potência, que realmente a função dela é só parafusar.
Teve aquela outra da Bosch que tem muito mais funções, muito mais completas. Porém, eu nem estou utilizando ela aqui, demonstrando para vocês, porque ela está sem a bateria. Mas lembra que eu falei que ela tem a opção de impacto, tem a opção só de parafusar, torques diferentes. Então, é uma ferramenta muito mais completa. E, por exemplo, aqui ela seria super útil. Porque o que eu fiz? Eu tive que puxar uma extensão, tive que fazer todo um aparato para trazer a nossa furadeira aqui para fora. Se você tem uma ferramenta sem cabo, né, com bateria, facilita muito mais a sua vida. Porém, uma vez ou outra você traz o cabo, traz a extensão que não tem problema. Certinho? Vamos fazer o furo então? À medida que eu for, se eu for lembrando de mais algum detalhe, outras informações, eu vou passando para vocês. Eu vou falar da questão da bucha depois quando a gente for colocar, tá? Então vamos lá? Aqui eu tô com o meu furo feito já. Vou colocar meu óculos e vamos furar. Aqui o importante é saber o seguinte: sempre que você tiver o furo, procure sempre fazer a força sempre perpendicular à sua parede, tá bom? Então, justamente porque a maioria das peças tem que estar perpendicular. É muito raro você ver alguma peça que você tem que fazer ela inclinada. Então, geralmente, faça sempre a força o mais reto possível, perpendicular à sua superfície. E sempre fazendo força contra a parede. Não adianta você achar que você só encostou a furadeira e ela vai fazer todo o trabalho. Nossa, só que tá sujo, hein? Ela vai fazer todo o trabalho, não. Você tem que empurrar sim. É uma força absurda? Não. Lógico que não. Você é capaz também. Só que você tem que fazer uma força assim. Quando você for pegar a furadeira, você tem essa parte aqui, que teoricamente serve para você pegar aqui. Porém, é difícil você apertar aqui e segurar. Então, o que eu faço? Eu pego aqui e seguro aqui. Nunca segure na saída do ar, tá vendo? Tem vários pontos aqui de saída do ar. Então, nunca segure aqui porque você pode ter algum problema, tá? Então, eu geralmente seguro aqui e aqui. E nunca perto do mandril. Por quê? Porque ele gira, tá vendo? E você pode se machucar também. Aqui, então, eu já coloquei na minha função martelete, tá vendo? Por quê? Porque eu vou mexer na alvenaria, então eu preciso de mais força. E vamos fazer nosso furo logo, né? Aqui, como eu falei, eu vou ficar perpendicular à minha superfície, certo? Vamos pra ver? Perpendicular à minha superfície. Então, o que eu posso fazer também? Caso você não sinta, fique com medo da furadeira bambear, o que pode acontecer, tá, gente? Ninguém está isento disso. Você vai fazer o quê? Faz um pré-furo. Pega um martelo, um preguinho, faz uma batidinha, dá uma batidinha, você vai já fazer um pré-furo e fica mais fácil para você furar também, tá bom? Outra dica muito importante, gente, que muita gente tem muito medo de pegar tubulação, água ou elétrica. Pense o seguinte, só passar por essa dica que é muito importante, tá? Antes da gente furar. Vamos supor que eu quero colocar um espelho no meu banheiro. Só que aqui eu tenho uma pia, uma torneira, tá bom? Eu tenho uma torneira aqui e eu tenho que definir onde que eu vou colocar o meu espelho. A gente sempre fala da regra da cruz, que é o quê? Você traçar uma cruz naquele ponto da elétrica, ou então o contrário. Eu quero furar aqui, eu vou fazer uma cruz nesse ponto. Passa algum ponto de elétrica ou hidráulica, tanto na vertical quanto na horizontal? Não. Então, a probabilidade de ter alguma coisa ali é baixa. Poderia ter? Sim, poderia, lógico. Mas isso é um azar, né, gente? Daí não tem... E todo pedreiro já pegou um caminho na vida, viu? Não se preocupa que você não vai ser o primeiro. Então, vamos supor que tem um ponto de elétrica aqui e eu quero furar aqui do lado. Não faça. Faça um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Justamente porque provavelmente aqui tem um conduíte chegando com o seu cabo da elétrica, tá? Então, aqui tem o meu ponto, vamos furar. Parar de enrolação, né? Seguro aqui, vem aqui, aqui eu posso começar.
já vou fazer o segundo também. Neste pontinho aqui, eu vou ficar um pouquinho na frente, mas... Aqui é a mesma coisa, eu posso começar devagar, até visto que aqui... Prontinho, furos feitos. Difícil, né, gente? Nossa, absurdo de difícil fazer um furo. Ave Maria! Precisa ser muito forte, né, pra fazer isso. Não, não precisa, meninas. Então, sim, vocês são capazes. Agora aqui, gente, eu vou mostrar outra coisa importante. Aqui a gente tem dois tipos de bucha. Eu gosto de falar porque a gente geralmente só conhece, a maioria das pessoas, essa buchinha aqui, que é aquela tradicional, certo? Então, só que essa bucha, geralmente, ela é recomendada para paredes maciças, tipo tijolo maciço, parede de bloco maciço, enfim, para paredes maciças. Por quê? Porque quando você está colocando o parafuso, como que ela funciona? Ela abre. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ela abre. Então, se ela abre em algo que é oco, ela abre, só que fica dançando aqui no meio, certo? Então, essa daqui é geralmente usada mais indicada para paredes maciças. Porém, Daniela, mas eu só uso essa e nunca caiu nada. Não, tudo bem, provavelmente não vai cair. Por quê? Quando você pendura alguma coisa, a tendência é a força ir para baixo. Então, ela vai segurar, ela não vai sair, tá? Se você tentar puxá-la, provavelmente não vai ser tão difícil sair, justamente porque ela não está no ambiente perfeito dela. Essa daqui já é uma bucha que eu gosto sempre de falar, que tem todos os lugares, que é a bucha universal. Ela serve para todos os tipos de superfícies quase, tá? Algumas de gesso, algumas coisas ela não serve muito, mas para parede de tijolinho, por exemplo, 8 furos, ela serve. Para a parede maciça, ela serve também. Então, ela é muito indicada. Caso você não saiba, tá na dúvida, tá com medo, essa daqui é muito boa, tá? Atende você em todos os casos. Nesse caso, o nosso kit, ele veio com essa 8 e com o parafuso 8. Então, eu vou usar essa daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar a minha buchinha 8 aqui. Deixa eu só pegar o meu martelinho. Só um minutinho. Desculpem. Aqui, então, a gente vem, dá aquela batidinha, tá vendo? Ela tem que entrar justa, gente. Não pode ficar com folga. Belezinha. Outra coisa, vocês podem ver que essa bucha aqui, ela tem um anel aqui na ponta. Só tomem cuidado quando vocês forem comprar a sua bucha, por quê? Porque esse anel pode fazer com que o seu objeto não fique tão rente à sua superfície. Então ele vai ficar com uma folga. Isso pode fazer com que ela não fique bem justinha e bem legal. Então, ó, essa daqui ela já não tem nenhum anel. Então isso faz com que ela entre e fique bem certinha. Então aqui a gente vai colocar o nosso parafuso. Parafuso, gente, tem 1,5 milhão. Então, assim, é mais fácil à medida com que você for utilizando. Vai na loja de materiais, dá uma pesquisada, dá uma olhada, perguntada. Olha, estou precisando colocar isso, colocar aquilo. O que eu faço, tá bom? Aqui, como que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que eu já coloquei os meus pontos aqui. Esse suporte ele é muito fácil, por quê? Porque você vem, coloca o seu parafuso e só encaixa aqui, ó. E ele já fica pronto. Tô dando pra ver? Aqui, ó. Então é só a gente encaixar. Isso facilita por quê? Porque você não precisa ficar segurando o suporte para tentar colocar num lugar, nada disso. Eu venho, coloco o meu suporte depois que eu já coloquei o parafuso. Então isso facilita muito, 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 muito.
Vou colocar os meus parafusos, aqui eu vou usar a minha parafusadeira, porque poderia usar a minha chave normal, só para agilizar o processo aqui, tá? Lembra de deixar um pouquinho para fora. Prontinho. Agora que são elas, que a gente vai colocar o suporte para ver se está no lugar certo. Esse a gente pode tirar, né, gente? Por favor. Aqui, então, a gente vai só apoiar aqui. Eu coloco aqui e coloco aqui. Perfeito! Muito fácil colocar o suporte. Vamos conferir o nível só para dar uma olhada? Gente, que coisa mais linda. Vou até aproximar para vocês verem, porque assim, não vai dar, mas tudo bem. Aqui está muito perfeito o nosso nível. Isso daqui é muito, esse suporte eu gostei muito, justamente porque ele é muito fácil de instalar. Por ter esses pontos aqui, você já coloca ele, quando você vai nivelar, o suporte já está pronto, não tem aquele negócio de você ter que furar primeiro, depois coloca o parafuso, ele tem que parafusar segurando, sabe? É muito fácil a instalação dele, já vem prontinho, pronto para você colocar, tá? Pronto, o nosso suporte está colocado. Agora, a gente vai mostrar o seguinte. Ok, produção? Tudo certo? Muito bem. Agora a gente vai mostrar o nosso vaso auto-irrigável. Como que eu vou instalá-lo? Eu vou colocar com este suportezinho aqui. Todos esses materiais que eu estou trazendo aqui, gente, é da marca Raiz, são vendidos lá na Tudimo. Então tem, nossa, muito modelo, muito tipo, para tudo quanto é utilização que você precisar, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu suporte aqui e vou colocar o meu vaso aqui dentro. Só isso. Já vou colocá-lo aqui para mostrar para vocês, tá? Pronto, suporte colocado. Aqui então a gente vai colocar nosso vaso. Eu trouxe esse daqui só para mostrar para vocês. Eu não tenho manjericão, mas eu vou colocar outra coisa aqui para mostrar. Mas ele tem lá vários tipos de vasos. Tem sem escrita, tem com escrita, tem coloridos, tem tudo quanto é jeito. Então aqui, como que a gente faz? A gente só coloca nosso vasinho aqui. Tá vendo que ele nem aparece o suporte. Fica tudo oculto, só penduradinho, bonitinho. Ah, não tem jardim, Daniela. Esse daqui, ele vai muito bem numa área, na lavanderia, por exemplo, onde você tem uma janela com sol, então você pode fazer uma mini hortinha vertical, por exemplo. Isso ajuda muito. Gente, temperinho fresquinho, que maravilha. Enfim, vamos lá. Agora temos o nosso suporte do vaso também. Certinho como estamos com o tempo? Ok. Agora eu vou explicar para vocês aqui a questão do vaso, tá? Esse vaso, como que ele funciona? Ele é auto-irrigável, ele vem todo desmontadinho. Essa peça aqui é separada e aqui ele abre. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é o reservatório dele, tá? Quando eu tenho que fazer, ele vem também, gente, um manual de instruções. Lembrando, o manual de instruções, gente, é para ser lido, tá? É para ser utilizado. Então não se esqueça disso, leiam todos os materiais, todos os manuais antes de fazer aqui. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho este cabozinho. O que ele faz? Ele pega a água aqui embaixo do vaso, no seu reservatório, e puxa aqui dentro para onde está a planta. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, por exemplo, o meu reservatório, tá vendo?
fecho, ele tem as travinhas aqui, beleza. Depois, para eu reabastecer de água, o que eu faço? Eu utilizo aqui dentro, tá vendo? Ó, aqui eu tenho a minha entrada de água. E aqui é tudo fechado. Isso faz com que não entre mosquito, não tenha dengue, nada disso. Então, esse daqui eu abro, depois que eu tiver meu vaso aqui, minha plantinha tudo bonitinha, eu abro, encho de água, encho esse reservatório. Esse reservatório, ele dura, dependendo da planta, lógico, até 10 dias sem molhar. Então, fui viajar, não sei o que eu faço. Vasos autoirrigáveis, e você tem vários tamanhos também dele, tá? Vou colocar aqui, vou plantar para vocês verem. Isso daqui, ó, eu deixo aberto no meio da terra, tá? Vou pegar aqui as coisas para mostrar para vocês como é simples. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, quando você for colocar a terra, deixa isso daqui, porque é por aqui, senão depois você não consegue colocá-lo depois que a terra tá dentro, certo? E o meu cabo tem que estar aqui também, porque senão depois eu também não consigo colocá-lo aqui dentro. Beleza. A primeira coisa que você tem que fazer para colocar aqui esse vasinho é fazer uma camada drenante embaixo. Por quê? Porque senão, se você colocar só a terra, essa terra, querendo ou não, ela dá uma compactada com o passar do tempo. Então, acaba que a água não sai, ela fica empoçada e não trabalha legal. Então, aqui você vai fazer uma camada drenante. O que é essa camada drenante, Daniela? Pode ser pedra, brita, sabe? Britinha mesmo que a gente tem. Então, você pega essa brita e coloca aqui. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Isso você pode fazer, gente, não precisa comprar não sei o quanto de brita, pode ser pedaços de tijolos, por exemplo. Tem vários vídeos aí na internet que mostram vários tipos de materiais drenantes para você colocar no vaso sem ter que comprar algo específico para isso. Eu coloco a minha camada drenante aqui. Vou tirar as minhas folhinhas e virar aqui dentro. Beleza, coloquei a minha camadinha drenante. Sempre lembro do seguinte, gente, ó. O meu fio tem que estar para fora, tá bom? O meu fiozinho tem que estar para fora. E daí eu vou fazer o quê? Aqui eu vou plantar hoje uma mudinha de pimenta, só para demonstrar para vocês, tá? O vaso é de manjericão, mas a gente vai plantar pimenta nele. Mas enfim. Então você tem que pensar o seguinte, eu vou ter que colocar uma camadinha aqui de terra e depois colocar a minha mudinha dentro, tá bom? Então a gente coloca um pouquinho, tiro a minha muda, né, da minha embalagem, tá aqui. Vou deixar ela aqui do ladinho. Vou colocar uma camada de 1/4 do vaso, que ele indica no manual, de terra. E depois eu vou assentar a minha muda. Então, assim, isso na realidade, gente, você vai muito do seu vaso, do tamanho da sua planta, do tamanho da sua muda. Você vai vendo o tamanho do seu vaso e vai colocando terra até caber a sua muda. Pensa o seguinte, ó, aqui eu coloquei, tá vendo que o meu fio tá embaixo? Então, eu tenho que levantar esse fio e distribuí-lo na terra. Então, o que eu fiz? Fiz isso daqui, ó. Daí agora eu vou colocando a terra e vou deixar ele distribuído, por quê? Porque são esses fios que vão puxar a água de dentro do reservatório, tá bom? Aqui eu vou colocar a minha plantinha. Nossa plantinha com a terra, dá para você dar um acabamento, colocar uma pedrinha branca, deixar ela bonitinha, ou uma casca de pinos, enfim. Aqui, só isso. Segundo o manual, o que a gente tem? Nos primeiros dias, depois que você planta a sua planta nova, ela precisa de uma adaptação, como toda planta, independente do vaso.
Então, o que você vai fazer? Você tem que ir e molhar a planta, tá? A terra mesmo. Então, você vem, dá uma molhadinha, beleza. Passou esse período de adaptação da planta, já tá legal, você viu que ela, né, ela primeiro dá aquela murchada, adapta ali ao novo ambiente, beleza. Já revigorou, já tá bem de novo, daí você começa a abastecer por aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui e vai encher este tubinho. Não sei se está dando para ver aí para vocês. Ó, eu vou colocar a água aqui. Tá vendo? O meu reservatório já tem água. E daqui ele vai puxar para os fios que estão dentro dela, ok? E assim, dependendo da planta e dependendo do ambiente, lógico, né, gente? Se é uma região amazônica, provavelmente vai precisar de menos água do que um deserto. E a sua água vai durar menos. Então, ele poderia durar até 10 dias, segundo o manual e as instruções. E aqui a gente tem o nosso vasinho auto-irrigável. Lembre-se sempre, depois que vocês encheram o reservatório, para não ter perigo com dengue, com mosquito, você tem a tampinha. Então, você coloca a tampinha e vai lá. Nosso suporte colocado por nós mesmas, o que é mais lindo ainda, com o nosso vaso auto-irrigável, assim você pode viajar e fazer tudo o que você quiser, sem a plantinha morrer, porque se depender de mim, ela morre sem água. Ah, uma coisa interessante, gente, tem muita gente que fala que eu já ouvi isso, que tem medo, que a furadeira é pesada, é uma coisa muito bruta, digamos, é só questão de adaptação e tem problema com o barulho, tá? A questão do barulho, o que a gente pode resolver? Com protetores auriculares, tá? Caso você acha que é muito difícil, que é muito barulho, que é muito alto, você tem aqueles fones de ouvidos mesmo, sabe? Que tem aquela borrachinha. Isso já protege um pouco, tá? E tem os protetores auriculares mesmo, que eu até recomendo muito se você for usar serra, alguma coisa com barulhos muito maiores, você precisa de protetores auriculares. E na furadeira você pode também usar desse benefício, caso você ache que isso te incomoda, que isso te bloqueia alguma coisa, a gente pode usar os protetores auriculares também. Caso tenha dúvidas com brocas, buchas, lógico, as lojas de materiais de construção vão poder te apoiar muito nisso. Saiba que eles estão ali para te atender, tá? Então, se alguém não te tratar bem, se alguém fizer pouco caso, reclame. Isso não é legal. Não deixe isso te impedir de seguir adiante, tá? Lembrando também que no Instagram da Supercise, no Face, a gente tem um canal no YouTube também. Muito obrigada. Que essa semana tenha servido para muita coisa para vocês, não só aprender a reparar, a consertar, mas ver que você é capaz de consertar e de muito mais. Que você tem um poder que ninguém pode te tirar, tá bom? Beijos e estou à disposição sempre. Tchau, tchau. Até mais.